Bom, pessoal, boa noite. É um prazer para mim estar aqui hoje. Vou confessar que é a primeira vez que eu faço um trabalho assim online. Isso para mim é uma honra, porque a gente tem que se modernizar, né? Tempos modernos. Então, para mim é uma alegria. Gostaria de agradecer a Íticos, toda a equipe, a Sandra, a Rafaela, a Duda, enfim, por essa oportunidade, né, de realizar um trabalho por esse meio de comunicação. Vamos lá, e estar aqui com pessoas que, pelo vi, algumas pessoas eu conheço, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou advogada, trabalhei durante quase 20 anos na área de recuperação de empresas, vamos dizer, mais com falências, e sou da época ainda do tempo da concordata, muita gente aí, se for mais novo, nem lembra o que era isso, mas eu trabalhei numa área muito complicada, muito difícil do direito, num período de crise econômica, não tão ruim quanto essa que nós estamos vivendo agora, na minha opinião. Mas passei por 7 planos econômicos e me deu muita experiência. Mas, sinceramente, aquilo me deixava muito triste, porque eu vi muitas empresas irem para o buraco. Vou falar nesse linguajar mesmo aqui, bem simples para vocês, mas foi bem isso que eu assisti. Por mais que a gente procurasse soluções, tentasse mecanismos para fazer com que a empresa continuasse, infelizmente, não tínhamos condições de... A lei era muito difícil, a condição era complicada. E nos últimos 12 anos, foi onde eu comecei, né? Mesmo nos últimos 12 anos, eu me dediquei para trabalhar com gestão de conflitos. Eu entrei pela porta da arbitragem, eu fui, para falar bem a verdade, a minha primeira porta de entrada foi a arbitragem. Foi muito bom, gostei muito, mas eu realmente me apaixonei pela mediação. Mas a mediação me abriu outras portas, me abriu outros olhares e descobri que conflito é para ser gerido e trabalhado e existem várias ferramentas. Acho que é dentro desse contexto que eu venho desenvolvendo o meu trabalho e procurei, dentro desses últimos 12 anos, pautar minha profissão. Eu saí daquele esquema de advogado tradicional, graças a Deus, porque eu detesto ir no fórum, ver processo. Não vou dizer para você que até hoje ainda faço isso, mas vamos dizer que, que até hoje ainda tem um casinho ou outro que ainda fui obrigada a ter que manejar por aí. Mas a grande maioria dos casos que eu trabalho hoje, principalmente com empresas familiares, eu tenho pautado minha área por outros caminhos, né? E principalmente usando as ferramentas de gestão de conflitos, construindo caminhos em que as pessoas possam achar soluções. Eu acho que é isso que a gente busca, né? Busca caminhos que levem a alinhamento de interesses, em que as pessoas consigam se conversar, consigam transformar o que elas tenham em coisas melhores. Bom, eu fiz uma pequena introdução, uma pequena apresentação. Se eu tivesse numa outra plataforma ao vivo, eu ia pedir para todo mundo se apresentar, para a gente ter uma troca, mas não é assim que funciona. Então, mais para frente, eu vou pedir para vocês oportunamente fazerem perguntas, tá? Eu vou passar um pouco do conteúdo para vocês, do que eu preparei, e eu vou abrir as perguntas lá mais para a metade para o fim. Eu explico por quê, porque assim vocês vão ter um pouco a oportunidade de entender o encadeamento das ideias, tal, assim fica mais fácil para a gente, até para a gente trocar lá na frente. Pode ser assim? Ok? Bom, por que esse tema, né? Resolução de conflitos como prática, na verdade é resolução de conflitos como prática
como prática adequada da boa governança corporativa, né? A gestão adequada de conflitos. É nesse sentido, porque conflitos a gente tem que resolver, né? E aí eu queria contar para vocês o que é essa governança, o que é governança corporativa. Eu não sei se muitos de vocês trabalham com isso, ou conhecem, ou já teve oportunidade, então eu estou partindo do pressuposto que não, né? Estou partindo da ideia para alinhar o conhecimento. Então vamos entender um pouquinho o que é, porque esse conhecimento da governança é algo muito novo, principalmente no Brasil, né? Então, vamos lá, o que é a governança corporativa? Ele é um sistema, né? Na verdade, é uma forma pela qual as sociedades elas são geridas e monitoradas. E ela envolve o relacionamento entre os acionistas, entre o conselho de administração, entre a diretoria, a auditoria independente e o conselho fiscal. Nossa, tem gente, né? Então, esses aqui são os agentes de governança. São as pessoas que trabalham dentro desse contexto, dessa organização, desse método. Por que isso é importante? Para que a gente, essas sociedades precisam ser dirigidas e monitoradas? Elas precisam de organização, elas precisam de método. E por quê? E ela é regida por princípios, né? Por princípios de transparência, de equidade, de prestação de contas e de responsabilidade corporativa. Mas eu vou voltar um pouquinho lá para explicar para vocês um pouco mais essa ideia de relacionamento entre todos esses atores que compõem a governança. A gente olha para uma empresa, principalmente no Brasil, o Brasil ele tem uma característica. As nossas sociedades empresariais, a grande maioria, elas são de capital fechado. Além de elas serem de capital fechado, elas são de característica familiar. Quase 90% das empresas brasileiras são dessa característica. Elas são de controle de capital fechado e de controle de familiar. Então, nas empresas de família. Está mudando um pouco, mas ainda não é muito assim. O resto estão nas mãos do capital aberto. Ou seja, sabe quando você vai lá na Bolsa de Valores, e vai lá na Bovespa e olha aquele monte de empresa, aquelas lá são empresas de capital aberto, que a gente vai procurar as ações. E aí sim, essas empresas é que precisam estar estruturadas e muito bem organizadas, com sistemas de boa governança. Então, você vai ter os acionistas. Você, quando compra uma ação, você é um acionista. Elas estão estruturadas com conselho de administração, elas são estruturadas com diretoria, com auditoria independente e conselho fiscal. Toda essa gama de gente, toda a estrutura, vocês imaginam, eu preciso de ter princípios regidos, preciso ter uma ordem. E dentro desse processo, isso tudo é um processo. Vocês imaginam que para eu estruturar uma empresa dessa, eu preciso ter todo um processo. Eu preciso ter, isso tudo precisa ter documentado, reuniões precisam estar agendadas, eu preciso ter tudo, os orçamentos tudo esquematizado. Ou seja, é tudo profissional. Agora, você imagina onde tem gente se não tem conflito. Como são trabalhados esses conflitos? Né? Agora, você imagina que isso aqui, todos esses atores de governança aqui, por que quando foi criado esse conceito de governança, foi criado dentro desses princípios? Porque eu preciso que dentro dessas empresas, agora eu estou olhando aqui para as empresas de capital aberto, né? Essas que eu estou falando, que você vai lá, eu sou um acionista. Como é que eu vou ter confiança? Eu preciso que tenha transparência das informações. Preciso saber que transações eu estou fazendo. Por exemplo, você vai lá, compra pega o caso da Petrobras, é simples assim.
Vocês tinham transparência? Tinham-se transparência das transações que a Petrobras fez? Nós tínhamos ciência? Não. Se vocês soubessem o tamanho do endividamento, as coisas que foram feitas, alguém teria comprado as ações da Petrobras? Se vocês soubessem da missa à metade, o conselho de administração que tinha lá dentro agiu com transparência? Não, a gente sabe que não. E por isso, lá fora, nos Estados Unidos, ela está sendo processada, porque lá a lei que rege essa questão, que é a Sarbanes, a lei lá é dura, mas é duríssima, porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as companhias, eles são de capital aberto, até a gente chama lá de companhias públicas, é diferente do conceito brasileiro, mas lá a maioria das empresas são de capital aberto. Então, esse conceito aqui é muito grande, é muito forte. Então, vamos lá. Eu preciso ter transparência, equidade, eu preciso tratar todas as pessoas que estão em volta de mim, todos os acionistas, da mesma forma, né? Preciso ter prestação de contas. Claro que eu tenho os gestores, os diretores, os agentes de governança precisam prestar contas de todos os seus atos. Quer dizer, imagine a Petrobras, vou dar o exemplo da Petrobras de novo. Imagina se eles tivessem prestado conta dos seus atos de administração. Muito bem. E uma empresa também, quando ela pratica boa governança, ela precisa ter responsabilidade corporativa. Ou seja, ela tem que tomar conta das relações que ela tem com o meio ambiente, responsabilidade socioambiental. E aqui eu encaixo, como é que eu lido com os conflitos externos, que vocês vão ver lá para frente. Eu sou uma empresa que vivo sendo demandada na justiça? Eu sou uma empresa que... Não, porque quando eu sou uma empresa de capital aberto, que eu olho o histórico e vejo que aquela empresa tem um passivo grande, principalmente porque é uma empresa que vive sendo demandada na justiça, essa empresa, como é que ela gere os seus conflitos? Pessimamente. Pessimamente. Ela é uma empresa que está sendo demandada na justiça toda hora. Ela é péssima. Então, é nesse sentido que as práticas, quanto mais uma empresa cuida da sua organização com ética, compliance hoje já está entrando aqui nesse, eu estou falando de compliance aqui também, com transparência, com equidade, com prestação de contas e com responsabilidade corporativa, mais o preço das minhas ações vão subir. Isso é óbvio. Você vai comprar ações de quem? E aí eu vou até mostrar para vocês uma coisa interessante. Isso aqui foi que eu quis mostrar a diferença entre sociedade de capital aberto e capital fechado. Vocês vão no site da Bovespa, se vocês tiverem curiosidade, entrem no site, vocês vão procurar lá níveis de governança. Quando vocês forem comprar ações, olhem lá, as empresas, para elas poderem abrir capital, eu não sei se vocês se recordam, nos últimos anos, o mercado agora deu uma estagnada. Mas lembram 5 anos atrás, o boom de IPOs, as ofertas públicas de ações que nós tivemos no mercado, nos últimos 4, 5 anos atrás. Teve várias empresas de capital fechado que fizeram um boom. Vão abrir, construtora, então, até imobiliárias abriram capital. A gente teve um boom de empresas que conseguiram melhorar sua rentabilidade abrindo capital na Bolsa. Só que para elas conseguirem abrir o capital, elas tinham que se enquadrar a algumas regras que a Bolsa exigia. Ou seja, elas tinham que ter várias exigências. Elas tinham que se adequar a práticas de governança. Ou seja, elas tinham que estar dentro daqueles princípios que eu falei com vocês. Elas tinham que se organizar dentro daqueles princípios e se organizar, por exemplo, ter conselho imprescindível, ter reuniões organizadas, quase que seus balanços publicados. Lá tinham várias exigências. E para isso, no mercado, existem são 5 tipos de níveis de governança.
O nível 1 e o nível 2 é o nível mais simples que a empresa se enquadra. Vamos dizer que é o nível mais baixinho, assim, é um nível tão forte de governança. Já para o novo mercado, para o Bovespa mais, nível 2 e o Bovespa mais, esses são níveis que eu considero níveis que a empresa precisa realmente, cada ação é um voto, elas precisam se estruturar de verdade, pôr em prática os seus princípios, pôr em prática muitos processos, está com um conselho muito bem estruturado, e quero contar uma coisa mais interessante para vocês, que tem nesses 3 níveis, tanto no novo mercado, como no do Bovespa mais nível 2 e no Bovespa mais. Os conflitos societários, nesses conflitos societários, eles são tratados por arbitragem, quer dizer, qualquer problema que tenha nas questões societárias referentes à empresa, elas vão para arbitragem, é obrigatório, não vai para a justiça discutir. Obrigatoriamente tem que ir para a Câmara de Arbitragem da Bovespa. Então, isso já foi um avanço. Hoje, a gente já tem tido um trabalho lá, tem tido conversas para que eles também usem a mediação, já que, né, se a arbitragem é ótima, a mediação é um passo, eu falo, além da eternidade, como eu costumo brincar. Se a gente já conseguiu esse avanço, vamos para o próximo, né? Que é uma sociedade, que é um avanço da sociedade. Então, vamos lutar para que eles também coloquem como obrigado passar por um processo de mediação. Isso é só para mostrar o tanto que usar outras formas de solução de conflitos, isso já é visto como um nível de boa governança. Quer dizer, as empresas que estão as empresas de capital aberto, que estão cotadas aqui, tanto no novo mercado, no Bovespa mais e no Bovespa nível 2, são empresas que, se tiverem qualquer conflito societário, vão usar a Câmara da Bovespa, tá certo? Então, o que eu falo, aí vocês vão me dizer assim, nossa, mas isso é muito sofisticado, essa questão, eu vou mostrar um slide aqui para vocês. Isso aqui é uma radiografia de um modelo completo de governança, tá? Aqui embaixo está a gestão. Aqui eu estou com os administradores. Diretoria, diretor-presidente. Aqui eu tenho os comitês, estou falando de baixo para cima. Não sei se vocês... Deixa eu pegar a setinha aqui, para vocês me acompanharem. Eu quis trazer esse quadro, porque esse quadro a gente usa muito em sala de aula, quando a gente vai ensinar um pouco essa questão da governança. Estruturar um modelo, mas esse modelo é um modelo que eu chamo de mais sofisticado, vamos dizer, um modelo para uma empresa, e eu vou explicar onde eu quero chegar. Mais sofisticado, né? Diretor-presidente, vamos dizer que a gente está falando de uma empresa grande. Os seus vários comitês, comitê de auditoria, conselho de administração, conselho fiscal, auditoria independente. E aqui a Assembleia Geral, né? Ótimo, muito bem. Aí você vai me falar, nossa, isso que você está me contando aqui é para empresa muito grande, que legal, que máximo. Só que, gente, muito, muito lindo, muito bonito. Eu estruturar um processo de governança, eu estou prevenindo o conflito. Porque muitas vezes, estou mesmo. Só que aí você vai perguntar, será que eu não posso usar isso nas empresas de capital fechado? Eu não só posso, como eu devo. Então, eu não vou usar esse modelo complexo, é óbvio. Você acha que uma empresa de capital fechado, na situação que está hoje, dependendo do tamanho, ela vai ter condições de pagar um conselho de administração para ficar ali, para estruturar uma visão estratégica para ela? Realmente, eu vou falar para você, não. Mas talvez ela consiga estruturar um mini conselho, dependendo, trabalhar com um conselheiro externo, que possa dar um consultor externo, que possa fazer parte de um conselho estratégico para pensar a empresa daqui 5 anos,
estruturar as questões, por exemplo, como orçamento. O empresário não pensa em orçamento, muitas vezes, não pensa em questões estratégicas de planejamento, não faz. Pensa no dia a dia só. Não estrutura os processos internos da empresa. E agora eu vou falar uma questão que é a que eu trabalho direto, que é com empresa familiar. Não estrutura as questões sucessórias, não estrutura as questões, às vezes, que elas têm da família. E a família está aqui de fora. Às vezes você tem uma estrutura dessa até, que é uma empresa de capital aberto, que o sócio controlador é uma família. Por que não? E tem empresa na bolsa que o sócio controlador é uma família. Só que quem está aqui não é a família, quem está aqui é o representante. Mas aqui, ó, se eu não estiver alinhado na família, quem que vai mandar lá? Ninguém, né? Quem que vai suceder lá na família que vai mandar aqui? Eu preciso ter as questões conversadas, os documentos. Não adianta só eu, vou chamar o advogado e vou fazer a estrutura. Tá bom, faz lá a estrutura, muito bem. E manda os seus filhos assinarem. Se eles não entenderem o que você está fazendo, se eles não se comprometerem com o que está sendo falado, não participarem dos conselhos, de alguma maneira, não vai adiantar nada. Então, até para saber o que você tem, se você tem sucessor, se você só tem herdeiro. Quando você começa a olhar para a sua empresa como um negócio realmente profissional, você vai entender que, eu vou voltar lá para o que eu falo sempre, que trabalhar com princípios como transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, independe do tamanho da empresa. Eu volto sempre para os princípios. Eu falo que esses princípios, para mim, são como valores. Eles deviam estar sempre assim, como manual de qualquer empresa. Porque, seja numa empresa pequena, seja numa empresa média, uma startup, se eu começo uma empresa baseado nesses princípios, eu vou longe. E baseado no diálogo, né? Eu posso ir longe, eu posso ir além. Eu estou profissionalizando o meu negócio. Porque eu vou ter confiança. Quer dizer, amanhã, se meu sócio é um investidor, ele vai ficar absolutamente confiável. Ele vai ter absolutamente confiança em botar dinheiro no meu negócio, porque meu negócio é pautado na transparência. Transparência gera confiança. Igualdade, onde eu tenho igualdade, as contas estão abertas, né? E é uma empresa onde eu tenho as responsabilidades claras, os papéis definidos e mais, né? Eu pensar que em volta de mim eu tenho outras pessoas. A responsabilidade corporativa, ela está muito ligada com o conceito de stakeholders. E aí eu vou pular lá para frente um pouquinho e eu vou trazer aqui um modelinho para vocês do que é o modelo da organização e seus stakeholders, que vocês já devem, muitas vezes, ter ouvido falar. Quem são os stakeholders, né? São todos os atores, tem gente que fala os players, né? Que eu acho muito engraçado. São aquelas pessoas que orbitam em volta da organização, que orbitam em volta da empresa. Eu, como organização, tenho responsabilidade em torno desse povo todinho aqui em volta de mim, entendeu? Eu preciso me preocupar com os meus fornecedores, com os meus concorrentes, com os meus clientes, com as mídias, com os serviços terceirizados, com o meu meio ambiente e com o setor colaborativo. Vejam, olha que interessante, outro dia eu recebi um desses WhatsApps aí da vida, um filminho, e eu estava no meio de um trabalho, até de uma mediação. E foi muito interessante, porque eu estava fazendo um trabalho no meio de uma dissolução de sociedade. E eu recebi esse vídeo, e ele falava sobre concorrência, né? E aí o fazendeiro falando dos milhos. E ele falava, nossa, mas por que você quer
que você planta esse milho tão bom na sua fazenda. Deixa eu até lembrar onde que eu fiz esse vídeo, porque esse vídeo vale compartilhar. Ele falava que ele plantava os milhos de boa qualidade, porque se o milho dele fosse bom, por causa dos ventos e da colheita, era assim, alguma coisa assim, espalharia para os campos vizinhos. Então, isso ajudaria para semear boas colheitas para o concorrente. Então, até no concorrente você tem que pensar que tipo de concorrência que você quer ter, né? Eu acho que o mundo está mudando muito para isso, a gente trabalhar em rede, a gente trabalhar de uma outra forma. Nós estamos vivendo uma era diferente, não dá mais para... Não comporta, uma empresa moderna hoje, não comporta você tratar um consumidor de qualquer jeito, você tratar o seu colaborador, você nem fala mais empresa, você fala colaborador, sabe? Você desrespeitar. Eu, quando escuto assédio moral hoje, isso me assusta. E a gente tem isso acontecendo. E aí, como é que a gente lida com isso? E está acontecendo. E o judiciário ainda está cheio, entupido de empresas. Eu não sei nem se é falta de ética minha falar aqui com vocês sobre várias empresas conhecidas nossas do mercado que estão aí lotando o nosso judiciário, lotando os sejusques por os mesmos tipos de demanda. Será que é por aí que eles teriam que ir? Será que eles não tinham que olhar que tipo de governança que eles tinham que ter? Será que eles gostariam que as ações dele no mercado, eu estou falando de empresas de capital aberto, será que as ações dele não poderiam ser mais valorizadas se eles valorizassem mais essas pessoas, mais os seus consumidores, mais os seus colaboradores? Pois é, meus amigos, então, eu penso que dentro desse rol de pessoas de pessoas que nós temos aqui, de conflitos que nós vamos vivenciar, a gente não pode achar que nós temos a mesma solução para todos os casos, e que as soluções vão ser diferentes. E por isso mesmo que eu, pelo menos na minha forma de entender, eu sempre trabalhei com a questão da visão sistêmica. É um ponto que, para mim, vamos dizer assim, há muitos anos que eu faço essa leitura sistêmica do conflito. Então, eu olho para a organização, voltando lá, eu enxergo os conflitos internos de uma organização e olho para os conflitos externos, né? E procuro, dentro de um olhar sistêmico, porque eu não consigo procurar soluções a partir desse olhar. Não sei se muitos de vocês conhecem esse pensamento sistêmico, eu sei que alguns de vocês sim, já têm essa abordagem, mas é aquela abordagem de não enxergar só o problema, não enxergar o sintoma, tá? Enxerguei o problema, mas enxergar as causas, o contexto, como ele foi formado, e ir mais além, ir para o contexto, ir além do que... Essa visão sistêmica, ela vem do Bertalan Fly, tem toda uma questão histórica por trás, mas é uma abordagem que você não se fixa só na relação de causa e efeito, você vai muito mais além, e você aborda todo o problema, né? As raízes e todo o contexto que ele está envolvido. E a partir daí você consegue, olhando para a organização, enxergar os conflitos que ela tem internos e os conflitos externos. Eu já vou entrar para as perguntas. Depois dessa parte aqui que eu vou falar para vocês um pouquinho, que é uma questão que não sei se todos conhecem, eu vou abrir para a gente debater e discutir. Pode ser? E aí eu queria trazer para vocês um ponto que eu queria abrir um parênteses para falar sobre o custo do conflito. Eu queria fazer um agradecimento nessa minha fala e para falar do custo do conflito, porque
eu aprendi a entender o custo do conflito quando, há muitos anos atrás, eu fiz um treinamento com um americano, na verdade foi através das mãos da Denise Manfred e do Mark Burbidge. Eles trouxeram o treinamento do MTI, o Daniel Dana, e o Daniel Dana tem um treinamento só focado para conflitos internos de organizações e traz o custo do conflito. Como você consegue mensurar, ou seja, traduzir em números, quanto custa o conflito. Então, eu queria, acho que tem momentos na vida que eu gosto de fazer, sabe, nas palestras que eu dou, eu faço esses agradecimentos mesmo, de gratidão, porque eu não teria acesso a isso se não fosse eles. E acho que eles são pessoas incríveis, que estão aí no mercado, trabalham nesse mercado corporativo e estão sempre trazendo coisas novas. Então, o Mark e a Denise, eu queria agradecê-los, porque foi através deles que eu tive a oportunidade de conhecer essa metodologia. E é incrível como você mede realmente o custo. E, gente, o empresário, o dia que ele tiver realmente noção de quanto se gasta num conflito, ele faz as contas e fala, não, eu não posso estar jogando tanto dinheiro na mesa. Eu não posso estar jogando, e eu já fiz essa conta algumas vezes, né, com um empresário, e ele fala para mim, não é possível. Eu falo, realmente você está gastando isso. Porque a gente tem um modelinho que você contabiliza, são mais ou menos 7, vocês estão olhando aqui no slide, são 7 elementos que a gente contabiliza. Então, você contabiliza lá, você faz a conta. É uma equação, né? Do valor do tempo perdido, do custo de oportunidade, que é aquele ROI que a gente chama, né? O custo da motivação. O empregado, gente, ele fica completo. Pega um empregado que está louco da vida na empresa, está de saco cheio que está trabalhando. A motivação dele ir para o trabalho, qual é? 0. Aí você tem lá a continha para você fazer. Quanto custa uma decisão mal feita por causa de um conflito que você faz no calor das emoções? Faz isso em números para você ver. Sabotagem. Vocês acham que sabotagem não acontece? Acontece. A falta de passar uma ligação, a falta, às vezes, às vezes a sabotagem não é só de uma máquina, de um operador de máquina, de uma coisa assim. A sabotagem, às vezes, de uma simples ligação, de um recado não dado, de questões, às vezes, pequenininhas, que podem implicar em coisas materiais sérias. E eu já tive a oportunidade de ver isso num treinamento que eu fiz para o pessoal, para uma equipe. Eles contaram um conflito que eles tiveram, a gente abordou isso aqui, eles falaram. Perda de talentos. Quantos talentos não se perdem porque a pessoa prefere sair da empresa do que ficar aguentando aquele ambiente conflitivo, chato, insuportável. Bom, eu nem preciso dizer que essa geração que está aí, o que é mais importante para eles, mais do que o dinheiro, é o ambiente que eles vivem. Essa geração não está afim de aguentar muitas coisas, né? A gente sabe que agora não é nem mais geração Y, eu já até me perdi, preciso me atualizar, que virou geração milênio, mas já está mudando e as necessidades são outras. Ou seja, e o custo do remanejamento? Quanto custa você remanejar um funcionário que você tem, ou mesmo fazer o custo de você vai mandar embora, você vai ter que pagar muitas vezes, dependendo do grau do funcionário que você tem, você dá aquela remuneração como é que fala, naquele... eu esqueci agora, aquele lugar que a pessoa vai, que fica enquanto não arruma outro emprego, né? Eu esqueci, agora me fugiu a palavra. Mas é o lugar que ela fica. Enfim, tudo isso, gente, é custo, tá? Custo, isso é possível medir e eu trago isso em dinheiro, quanto é que o empresário deixou na mesa. É possível a gente fazer essa mensuração. E aí, você vê, dependendo do nível do conflito, a gente vai trabalhar com os níveis, conforme os níveis que eu vou trabalhando. Lógico,
eu vou usar um tipo de habilidade. Se eu tenho discussões pequenas, eu sei que o diálogo, que tipo de diálogo eu vou usar. Diálogos, não, sabe, conflitinhos, blips, né, briguinhas, coisinhas à toa que a gente tem do dia a dia. Agora, às vezes brigas menos complexas, a gente tem habilidades que a gente vai adquirindo ao longo da vida e vai sabendo lidar com elas para conseguir superar os nossos desafios. Só que quando os conflitos são complexos, relevantes e vão se tornando mais formais, aí sim, aí eu vou precisar de uma gama de possibilidades. E eu gostaria agora, a partir desse slide, começar a trabalhar, interar com vocês. Porque aqui eu estou falando da gestão dos conflitos, tanto dos conflitos internos como dos conflitos externos. E eu preciso de trabalhar com diagnóstico. E o gestor, eu falo do gestor de conflitos, ele tem que ter esse olhar amplo. Quando ele chega numa empresa, ele tem que ter essa radiografia. Tem questões que são conflitos que vão parar no jurídico. O jurídico está preparado para organizar os seus contratos com os seus fornecedores? Ele sabe que ele pode usar uma cláusula escalonada? Como ele vai usar essa cláusula escalonada que pode prever mediação e arbitragem? Sendo que, dentro da mediação, eu posso usar, dentro da mediação, ainda posso usar mediação privada e posso usar mediação judicial. Por exemplo, conflitos internos, quais são a gama de possibilidades que eu posso usar? Conselho, eu posso usar DST, eu posso usar, enfim, eu posso usar treinamentos, posso usar a própria mediação. Eu tenho uma gama de possibilidades, como vocês podem ver, e eu gostaria que vocês, a partir do que vocês estão lendo, como é que vocês estão enxergando isso? E que vocês trocassem aqui, que a gente pudesse agora, a partir de agora, trocar um pouco. Eu coloquei na tela alguns cardápios, vamos dizer assim, que a gente vai utilizando conforme a necessidade. E eu quis justamente dividir para conflitos internos e para conflitos internos. Tudo bem? Vocês estão com alguma dúvida? Ok. Vamos lá. Eu vou responder Oi, Mara, que delícia ver você. Um beijo bem gostoso. O que é DSD? Não coube, tá no slide, por isso que eu pus miudinho. O DSD é o design de sistemas de disputas, né? Vou passar a setinha aqui. Ele é um mecanismo que se usa para você desenhar um sistema, vamos dizer, você faz você organiza é um desenho de sistemas. Você vai organizar aquela solução baseado no conflito que você vai ter ali. Você tem que estudar primeiro, ter um diagnóstico de qual é o caso, qual é a situação envolvida. Aí, ou você tem muitas situações ali de conflitos envolvidas, e você pode, tanto para desenhar um modelo que se adapte para prevenir os conflitos, ou um modelo que pode também um modelo que possa solucionar. Quer ver um exemplo? O caso da TAM. O caso da TAM foi um exemplo típico de desenho de sistemas. Eles estão usando esse exemplo também no caso lá da barragem da barragem lá de Samarco, isso, obrigada. Obrigada, Ana Beatriz. No caso da Samarco, é um caso típico do caso de desenho de sistemas que eles estão fazendo lá. O Diego está lá, parece que é o Diego que está fazendo, que fez o Datan, e está usando. O Irã Uri usou isso também no caso de Minas, que teve também um caso de exemplo que foi típico, e você vai desenhando conforme a situação. Você pode pegar gente, não precisa ser só... Sabe o que eu acho? Que a gente, às vezes,
olha só isso para casos complexos. Mas não, a gente pode usar os desenhos para casos menores também. É muito mais usar a criatividade, porque o modelo a gente tem que adaptar às situações. O que é mais importante é isso. Você sabendo como gerir, sabendo as habilidades necessárias, a gente sabe como construir o modelo. Oi, Marco Aurélio, eu vi que você me chamou aqui. Escreve a pergunta para mim para eu poder te mostrar, para poder te ajudar. Enquanto ele não vai colocando a pergunta, eu vou, por exemplo, os dispute boards. Os dispute boards é uma outra ferramenta que a construção civil, vocês sabem que eu sou rouca, né? Isso aqui é uma superação pessoal. Olha, escritório de advocacia. Muito boa a sua pergunta. Eu posso te colocar de uma maneira geral, tá? Isso é uma coisa que eu venho batalhando muito para os escritórios. Eu acho os escritórios de advocacia fundamentais na gestão de conflitos. Porque eles são, por exemplo, nos conflitos externos, vocês pegam muitos problemas aqui. Muito mais. Aqui, desculpa, deixa eu pegar a setinha. Olha, o Marco Aurélio, ele pergunta como é que os escritórios de advocacia podem trabalhar, que tipos de serviços podem oferecer os escritórios de advocacia nesse panorama. E eu estou dizendo que os escritórios de advocacia são importantíssimos, porque nos conflitos externos, eles que poderiam ajudar muito. Por quê? Eles são contratados, certo? O que chega? O cliente chega para você e fala assim, olha, doutor, você precisa me ajudar, estou com um monte de problema, eu não sei por onde eu vou. Por exemplo, nos contratos da empresa, você já pode olhar se os contratos têm cláusula escalonada. Claro que a arbitragem não é, infelizmente no Brasil, você sabe que a arbitragem é uma coisa que, dependendo do tamanho do contrato, do valor monetário, você não pode colocar arbitragem cara para um contrato que não corresponde ao valor, porque as arbitragens das câmaras, as câmaras mais conhecidas, os valores são altos. Isso é uma realidade. Então, primeira coisa, você tem que ver o valor dos contratos. Então, supondo que os valores dos contratos não são os valores compatíveis. Talvez você vai ter que pesquisar uma câmara idônea que comporte fazer arbitragem no valor significativo, se é que você vai fazer arbitragem. Mas eu sugiro que, neste caso, você opte por fazer sempre a mediação. Que a mediação tem um custo mais barato para o cliente, e é bem significativo. Mediação, você pode fazer hoje mediação institucional. Você pode tanto pôr cláusula, como não precisa pôr cláusula institucional e escolher a Câmara na hora que você for utilizar. Se você for usar uma mediação institucional. Eu sugiro que você procure o CONIMA. Não sei se você já ouviu falar do CONIMA. Rafa, se você puser na tela para eles, eu não sei se eu consigo pôr daqui o link do CONIMA, para que eles tenham acesso, porque lá tem uma série de câmaras de arbitragem, de mediação, que oferecem os serviços de mediação e de arbitragem, que são filiadas e que têm uma postura ética. Isso é importante se olhar também. A mediação institucional é aquela mediação que vai pela Câmara. A mediação ad hoc é aquela que você contrata, independente de você ter uma Câmara, você vai contratar, você liga para o mediador, por exemplo, você descobriu que eu sou mediadora. Alessandra, como vai? Tudo bem? Eu gostaria de saber se você é mediadora, você pode aceitar o meu caso? A outra parte tem que me aceitar como mediadora, e se nós concordarmos, se os dois concordarem, e eu não estiver desimpedido, eu posso trabalhar como mediadora para vocês, por exemplo. Mas o advogado tem papel fundamental. Por quê? Porque ele precisa escolher o mediador. Então já começa daí. Para escolher o mediador, não é fácil. Você tem que pesquisar se para o seu cliente é mais interessante
ter uma mediação institucional, para ele é mais interessante ter uma chancela de uma Câmara. Você precisa acompanhar o seu cliente durante a mediação, porque ele precisa de esclarecimentos jurídicos. Mediador não dá esclarecimento jurídico. Não é papel do mediador, isso é papel do advogado. O advogado tem que estar ao lado do seu cliente, ajudando a construir um acordo. O papel dele ali é ao lado do cliente, é colaborativo, não é adversarial, é um outro papel. Então, eu vejo tanto, nossa, é tão grande. Outra coisa, nesse cenário, negociação, o advogado tem que aprender a negociar. Ele tem muitas áreas que, por exemplo, ele está negociando o contrato, ele está negociando a Câmara, ele precisa ter esse papel. Consumidor, na hora que ele está aqui trabalhando, então eu vejo, não consigo, imprescindível o papel do advogado do lado do cliente, auxiliando ele a gerir as ferramentas de gestão de conflito, entende? Porque, por exemplo, ele vai falar assim, eu vou entrar num dispute board. Por mais que o dispute board, que é uma ferramenta de gestão de conflito na construção, então você fala lá, tudo bem, vai lá para o campo, para a praça de construção, como é que eles chamam? Campo de construção, o que é resolvido na obra, problemas da obra. Só que tem problemas da obra que tem a ver com o contrato. E você, muitas vezes, é o advogado do cliente que está lá, ou vai ser contratado. Porque você que fez o contrato, ou porque você não fez o contrato, mas ele está cheio de dúvida, porque, apesar de ser o problema da obra, bate numa questão que tem a ver com o contrato. Gente, é impossível descartar o papel do advogado em qualquer das ferramentas de gestão de conflito. Eu, sinceramente, quando eu estou falando aqui dos conflitos externos, eu não consigo ver, sinceramente, eu não consigo ver papel fora do advogado. Por exemplo, começa a ter muita queixa da ouvidoria. A ouvidoria começa... Tem alguma coisa estranha? Se a sua ouvidoria começa a receber muita queixa, tem que chamar o advogado, tem alguma coisa errada. Reunião de diretoria, tem que chamar o advogado para conversar, tem que ter algum problema que está acontecendo na empresa. A empresa precisa saber quais são os problemas que estão acontecendo. Outra coisa, aí eu volto para os conflitos internos, que tem a ver com os conflitos externos. Questões trabalhistas. Gente, questões trabalhistas não são a minha praia, nunca foram. Mas eu tenho, para vocês terem uma ideia, isso é tão sério. Eu, quando falo de questões trabalhistas, eu dou treinamento para os gestores. Apesar de eu trabalhar com treinamento, dar treinamento para gestores, por exemplo, tem uma ferramenta que é o gestor como mediador. Mas é óbvio que o gestor como mediador, ele só vai conseguir trabalhar conflitos de equipes, coisas pequenas, habilidades mínimas que ele vai ter ali para questões do dia a dia. Você acha que realmente um problema de um gestor com outro gestor, da mesma hierarquia, eu vou conseguir trabalhar? Não. Eu não vou, eu vou precisar de um terceiro de fora. Assim como eu vou precisar de um mediador de fora no caso de disputa de dois diretores da mesma hierarquia. Vai ficar muito ruim se eu chamar alguém de dentro. Tá? Aqui a gente tem às vezes, a gente dá algumas ferramentas como capacitação apenas como treinamento para melhorar as habilidades dos gestores, mas não que isso vá suprir outras necessidades. Outra coisa, esse tipo muitas vezes, de investimento em treinamentos que a empresa faz, o que acontece? Ela acaba... Maria Angélica, só um minutinho, que eu já acabei de ler sua pergunta aqui, já vou. Ela acaba... o gestor de conflitos aqui, nesse caso, ela acaba como que... Só um pouco, é que eu fui ler a pergunta da Maria Angélica, eu me perdi aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui meu raciocínio.
o que eu quero falar é que eu quero falar da questão do assédio moral para vocês. Por exemplo, dentro da empresa, qual que é o termômetro para uma empresa? Você concorda se eu começo a ver que está tendo muito turnover, que está tendo muito problema de turnover, está tendo problema de assédio moral? Gente, isso é alarme. Alguma coisa está errada. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Eu preciso perceber. Então, eu preciso de ferramentas para trabalhar com isso, né? Então, são essas ferramentas que são... Eu preciso ficar ligado e saber que como usar. Quais são nem todos os lugares vão estar advogados, Marco Aurélio, né? E nem todos os lugares vão estar um gestor de RH. Vocês imaginem que eu tô mostrando para vocês que existe um passeio, que tem horas que eu vou ter que me ligar a profissionais de RH, tem hora que eu estou ligado aos profissionais do direito, existe um passeio por esses dois setores. Aí, Maria Angélica, eu acho que responde um pouco a sua pergunta. Olha, eu vou falar para você, hoje, eu me olho, eu criei isso, claro, eu vou dizer para você, são 12 anos que eu trabalho dentro dessa área. E eu vim da área, eu sou advogada, eu comecei como advogada, mas eu trabalhei tanto e estudei tanto a outra área, vamos dizer, corporativa, me envolvi tanto que eu aprendi muito do mundo, do RH, e que aprendi a me enfronhar nisso tudo, e estudei e me enfronhei. Não existe, infelizmente, o profissional de gestor de conflitos, mas deveria. E vou te dizer, eu tenho uma colega que chama Marta, que é a minha colega lá do meu grupo, que eu faço parte de um grupo da ABR, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, tem um grupo de gestão de conflitos. E a gente está vendo se consegue renovar esse grupo. E eu faço parte e ela é uma pessoa que trabalhou a vida inteira no RH de bancos, ela dava treinamento para o pessoal de banco, e pessoal de banco, Maria Angélica, eu não sei qual é a sua profissão, mas é um pessoal que trabalha, que ela falava assim, gente, é um pessoal que vive em conflito, é um querendo matar o outro. Eu estou até risada, eu estou vendo a sua pergunta, ela falava assim, tinha que ter um profissional diariamente para gerir conflito dentro dos bancos, porque o dia inteiro, o pessoal que trabalha assim, os gestores que trabalham em banco, eles são altamente estressados, é altamente conflitivo, é uma competição acirrada, é um ambiente de trabalho muito tóxico, muito problemático. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de estudar esse mercado, mas é muito sério, é um nível de estresse altíssimo. E ela me contou vários relatos e olha que eles dão muito treinamento, mas mesmo assim tem muito problema. E aí, e ela conta exatamente isso, da necessidade de ter um gestor de conflitos diretamente só para resolver os problemas internos. Mas a gente sabe que, infelizmente, os bancos, assim, nem os bancos, nem as empresas, aqui no Brasil, pelo menos, não investem nisso. Olha, malemar, nós estamos conseguindo investir na mediação. As duras penas, por exemplo, quando eu vejo um advogado como o colega que entrou aqui, que falou, né, como o Marco veio aqui perguntar se tem possibilidade, eu fico super feliz, porque o advogado que consegue visualizar que ele não precisa ter no leque, eu brinco que é como se ele fosse pensa que é um médico, que ele tem dentro das possibilidades, hoje ele tem, o médico hoje, gente, pensa no médico em 1940, o médico de 1940, ele não tinha nada a não ser a cirurgia para salvar uma pessoa. O médico de hoje, primeiro, que o método invasivo ele usa só quando absolutamente necessário. Hoje a gente tem cirurgias cada vez menos invasivas. Hoje a gente usa métodos, com remédio, tudo que a gente pode usar que não é invasivo, a gente usa. Então, assim,
é a mesma coisa. Nós estamos numa outra abordagem, nós estamos em outros tempos, em outra dimensão. Nós temos que pensar fora da caixa. Nós temos que nós estamos com uma geração que vem aí que resolve o problema por WhatsApp. Se a gente se comunica, se a gente resolve as coisas, se a gente fala de outra maneira, quer dizer, é de outro jeito, né? Desculpa, eu estou lendo uma pergunta da Ana. Eu vou tentar, porque, deixa eu pôr meu óculos, desculpa, tá? Porque tá difícil aqui. A pergunta é da Ana. Ela fala que a mudança cultural é demorada, com certeza. E ela pergunta se eu concordo que nas corporações, caso as decisões pela governança corporativa e pelos métodos adequados de resolução de conflitos deveria ser de cima para baixo. Olha, não sei se vocês conseguiram ouvir a pergunta. A Ana perguntou se eu concordo que as corporações... É o seguinte, eu acho sim que a mudança cultural, quando a gente fala cultura, você vê quantos anos tem a mediação e a gente está aqui, ó. E olha que o judiciário, verdade seja dita, gente, o judiciário está apoiando a mudança pela mediação. Do jeito dele, mas ele está apoiando. Ele criou a resolução, está fazendo de tudo para apoiar. Então, vamos dizer que a verdade seja dita. Agora, as corporações têm que mudar por elas. Quer dizer, mas eu acho que isso já está começando a acontecer. É uma mudança mesmo. Para vocês terem uma ideia, vocês acham que essa mentalidade de governança corporativa é a coisa de antigamente? É muito recente, é coisa de 15 anos atrás, é coisa de 20 anos atrás. A governança no Brasil, o IBGC, bem dizer, é de 1995, é de ontem, eu lembro, foi ontem, sabe, que ele entrou no mercado, que ele criou as primeiras regras. O próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa no Brasil é recente. A Bovespa+, os níveis de governança que eu contei para vocês, isso aqui é coisa dos anos 2000 para cá, as aberturas de capital que eu falei também para vocês, isso é coisa recente. Então, a pergunta, eu acho que é melhor eu ler de novo, a pergunta da Ana é no sentido de que se as decisões deveriam ser de cima para baixo, de governança. Claro que sim. Por quê? Por exemplo, se o conselho... Aliás, eu vou até contar para vocês uma coisa bacana. Olha, a Camila que está aqui, ela vai confirmar uma coisa que beijo para você, Camila. Ela vai confirmar uma coisa que eu vou contar para vocês. Nos Estados Unidos, eu já pesquiso isso há muitos anos, porque eu já conheço essa técnica. Existe uma técnica para trabalhar em conselho de administração. Isso é feito lá, porque lá, como as companhias são todas abertas, existe essa estrutura de conselho, tem uma técnica que chama consensus building, ou seja, trabalhar construção de consenso. Construção de consenso é uma técnica. Nos conselhos, isso é super importante, você conseguir consenso. Por quê? Porque às vezes não dá para você conseguir votar unanimidade. Votar a maioria também, às vezes, é ruim, porque a maioria, o outro te sabota, o outro sacaneia, o outro te ferra por baixo. Só que votar consenso é uma coisa que é boa, sabe? E votar consenso não é uma coisa... E consenso não é conformidade. Ah, eu me conformei. Não. Consenso é uma técnica que, olha, eu aceito conviver com as diferenças. Mas não é simples assim, tá? É demorado, difícil, tem que ter muitas reuniões, tem que ter uma paciência de Jó, é técnica, é uma técnica bem complicada. Mas nos conselhos, lá, eles têm utilizado, porque às vezes você tem pautas importantes para serem decididas e você precisa trabalhar. E às vezes, muitas vezes, você trabalha com disputa de poder, disputa política. Pensa que é só aqui no Brasil que tem? Não, lá também. As companhias têm seus interesses, têm seus conflitos de interesse. Então, nós temos que ter as ferramentas.
Aí vocês falam, tá bom, mas aqui no Brasil a companhia é fechada, as empresas... Mas também tem, gente. Eu tenho empresas aqui que eu tenho dois controladores que são companhias fechadas, mas tenho sócios com interesses bastante, sócios parrudos, às vezes 3 sócios que são sócios importantes, eu preciso conseguir um consenso. Então, são essas as ferramentas, às vezes não é mediação, às vezes é consenso, né? E aí é que eu tenho que aprender, eu tenho que estar ligado para saber, gente, putz, espera aí, aqui eu não... Opa, espera aí, aqui talvez não é mediação que eu preciso fazer. Então, essa sintonia fina, eu preciso ter. Engraçado, uma vez eu fui dar uma aula e eu estava falando de empresa familiar. E empresa familiar, às vezes você faz muita mediação, mas você não faz aquela mediação by the book, que eu vou lá para a Câmara de Mediação, fazer a pré-mediação. Eu não estou fazendo a mediação eu não estou fazendo o by the book da Câmara, porque eu não estou fazendo mediação institucional. Eu botei pai e filha, vamos sentar aqui, vamos conversar. E precisamos resolver o assunto. Eu estou querendo resolver um ponto específico, conflito específico, precisamos decidir essa questão. Isso você precisa resolver, porque senão a gente não anda para frente. E a gente precisa caminhar, temos negócios a fazer, coisas a fazer. Então, isso é mediação. A gente tem que saber a gente precisa saber passear pelos... É isso que eu falo. Sabe o professor Pardal, procurar lá? Eu estou me gesticulando com as mãos, mas eu brinco porque eu preciso procurar lá as minhas ferramentinhas, procurar as minhas ferramentas para que eu possa usar as melhores que eu tiver para o momento. E às vezes, se eu não for o profissional melhor indicado, tem que ter a humildade de falar, espera aí que eu vou chamar alguém melhor do que eu, porque o seu cliente merece o melhor. E eu já fiz isso. Às vezes eu não sou melhor para aquela situação. Eu já tive casos que o cliente era meu, mas ele precisava de uma separação, era uma questão familiar. Eu não faço isso. Minha parte apesar de ser empresa familiar, é patrimônio, não é guarda, não sei o quê, separação, mas eu precisava ajudar meu cliente. E eu sabia que ele tinha uma demanda ali. Mas eu não tenho dúvidas, meu cliente precisa do que é melhor. E a gente tem que ter essa humildade. Né? Vamos lá, o Marco Aurélio, ele tem uma pergunta para mim, pela sua vivência. As empresas já estão mais abertas para as práticas extrajudiciais de resolução? Sim. Olha, para falar a verdade, elas estão abertas, por exemplo, para arbitragem, sim. Estou falando de conflitos externos, tá? Conflitos externos, sim. Elas estão começando a olhar para a mediação, estão sim. Agora, Marco Aurélio, eu conto com você para começar a convencê-los que a mediação também é um caminho, não que a arbitragem não seja, gente, a gente tem que saber a hora de usar, porque às vezes as pessoas não se entendem, não querem se entender, então vou fazer o quê? Vou ter que ir, né? Mas às vezes a arbitragem é cara demais, o cara pode usar outro, caro, muito caro, vou usar outra ferramenta. Mas estão sim. Agora, conflitos internos. Olha, conflitos internos, eu vou te dizer o seguinte, ainda precisa romper um pouco do que aqui a gente não tem problema, a gente dá conta disso sozinho. Está melhorando, tá? Está melhorando. Eu vejo que, por exemplo, as empresas têm um pouco de receio em investir em treinamento para os funcionários, principalmente as médias. Multinacional, elas investem muito em liderança, adoram. Elas esquecem, por exemplo, eu falo aqui do conflict coaching, que é o coaching de conflitos. Eles não ensinam as pessoas a lidar com os conflitos ali no coaching, apoiar a como lidar com certos conflitos. Isso é uma coisa que existe, tá? Outra coisa, treinamentos que eu falo, elas não apoiam muito às vezes, gastam uma verba só com liderança. Só que dentro do treinamento de liderança,
tá, desenvolver habilidades de gestão de conflitos. O gestor como mediador, isso é uma habilidade. E eles não investem nisso. E é uma coisa que faz diferença. Diminuiria tanto o problema de assédio moral, diminuiria tanto o problema dos conflitos internos que tem nas companhias, de choques. Mas olha, eu tenho batalhado por isso, viu? E tem muita gente que tem batalhado por isso também. O que mais? Ouvidoria. Eu acho, tem uma coisa, por exemplo, a ouvidoria, o treinamento de uma ouvidoria diferenciado é uma coisa que eles não têm feito, na minha opinião, poderia se olhar mais para as ouvidorias, um treinamento mais afinado para as questões, ter uma percepção diferente. E eu acho que vai isso, viu, com a pergunta de uma das colegas uma das colegas que foi, se isso era uma profissão também, de ter um gestor do conflito. Eu acho sim. Tem gente que acha que isso não é profissão, eu acho que é profissão sim. Eu acho que diferente de árbitro para mim não é nunca profissão, nunca foi. Mas mediador, eu não sei. Tem gente que acha que você, não sei, mediador eu tenho minhas dúvidas. Existe uma discussão. Eu acho que mediador é um outro estilo, é uma outra coisa. Agora, o gestor de conflito, eu não sei, eu vejo uma pessoa que consegue lidar com várias habilidades, que consegue, sabe, identificar, diagnosticar, saber qual ela precisa conhecer as várias ferramentas e saber diagnosticar e saber utilizar também, ou saber também qual utilizar. Eu acho que tem uma diferença. Porque às vezes você precisa também saber diagnosticar, né? Para saber qual a melhor ferramenta para você usar. Acho que é isso. Alguma pergunta a mais dentro desses? Então, gente, assim, deixa eu olhar aqui mais uma pergunta. Uma pergunta da Ana Beatriz. Boa noite, Ana Beatriz. Você já tinha se falado comigo antes, né? Um beijo para você. Pela sua experiência, você acredita que estamos caminhando para ampliação da mediação, inserindo outras habilidades, como consensus buildings, práticas colaborativas, coaching? Então, no Brasil, é o que eu falo, o Brasil, o que aconteceu? A gente foi... quando a mediação chegou no Brasil, o que aconteceu? A gente só ouviu falar de mediação. As pessoas... E por quê? Porque o próprio judiciário tomou a mediação para si, né? Ele trouxe a mediação, não uma crítica, ótimo, eu sou absolutamente... Acho ótimo, porque foi uma forma até da gente mudar o patamar. Mas o que eu quero mostrar, o que eu gostaria de mostrar, é que, assim, gente, não é só isso. Existem outras coisas que vocês podem usar. Mesmo a negociação, ela é também uma habilidade, ela é também... quando eu ponho aquele quadrinho lá, eu quero colocar que são ferramentas. O DSD é uma ferramenta, o Dispute Board é uma ferramenta, o Conflict Coaching é uma modalidade, construção de consenso é outra. É claro que eu tenho que entender que momento usar cada uma. Você vê que mesmo a mediação, eu mesmo vou ter que escolher se eu quero usar a judicial, se eu quero usar a privada, se eu quero usar a DOC. São escolhas, né? São escolhas que alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que ajudar alguém a fazer. Porque, olha, vou te contar uma coisa. Olha que engraçado. Um exemplo. Hoje me liga meu primo. Ô, Alessandra, tudo bom? Pois é, eu estou precisando da sua ajuda. Vou entrar com eu estou com um caso de arbitragem
e estou aqui pensando, você pode me auxiliar nesse caso, tal, de arbitragem? Eu já achei que ninguém ia mais nem lembrar de mim com a arbitragem, porque eu estou tão envolvida com a mediação, e eu, mas você está, de alguma maneira, ligado. E eu sempre achei que meu nome estava sempre envolvido com mediação. São as ferramentas, e na verdade ele lembrou de algum momento lá atrás, aí ele lembrou que meu pai tinha feito uma câmara de arbitragem em 2003, imagina, nem lembrava disso. Então, o que eu falo, assim, a gente está tantos anos mostrando caminhos, mas a mediação hoje é o que se fala, porque a gente tem uma lei, a gente conseguiu, graças a Deus, mostrar uma forma, né? Por exemplo, o advogado hoje tem um jeito. Muitos dos conflitos podiam ser resolvidos diretamente por negociação pura, se as partes quisessem. Não precisava de conciliação. Bastasse uma negociação direta, na minha opinião. Outras não, outras a gente sabe que sem uma mediação não vai andar, mas não vai mesmo, entendeu? Que vai precisar de uma boa mediação. Uma boa mediação ajuda a resolver. E eu esqueci de falar de uma coisa que eu sou super fã, que são das práticas colaborativas. Eu acho que é outro mecanismo importante que veio para ficar também, que eu conheci em 2006 e quando eu fiz meu primeiro curso na verdade eu conheci em 2005, quando eu fiz meu primeiro curso de mediação. E deixei de lado, e isso, quando veio para o Brasil, pelas mãos da Olivia, da Tânia, eu fiquei encantada que trouxeram, e vai pegar, e acho que vai ser ótimo, e vai ser ótimo para o Brasil. A Ana Beatriz me pergunta, pela sua experiência, você acredita que estamos caminhando para a ampliação da mediação? Foi a pergunta que você me fez, desculpa, Ana, eu pensei que não tivesse não respondido. Será que eu respondi a sua pergunta? Então, eu acho que a gente está caminhando, sim. O profissional, seja o advogado mais do que nunca, ele tem que aprender a lidar com as diversas, ele tem que saber a lidar com a mediação, como advogado numa mediação, porque dentro de uma mediação ele não é adversarial, ele é colaborativo. Ele tem que aprender a ser um advogado cooperativo e se formar nas práticas colaborativas, se ele quiser atuar como advogado colaborativo, porque aí ele precisa ter aquela formação exigida, né? Precisa ter a formação exigida, como é pedido. E é isso, gente. Agora, o resto, as outras técnicas, a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que se capacitar e desenvolver, né? Eu acho que é esse o mais que nós precisamos. Tá. A Tatiana, tá. Deixa eu te explicar. Tatiana me pergunta que se fala tanto em práticas colaborativas, mas não se fala quais são elas. Pode-se exemplificar? Tatiana, as práticas colaborativas, ela, na verdade, é um processo. Eu vou te chamar de processo colaborativo. O que significa isso? Aqui no Brasil, na verdade, é um processo colaborativo, tá? São pessoas, são advogados com formação, que tiveram essa formação com práticas, você tem que passar por essa formação nas práticas colaborativas. Então, você, por exemplo, eu vou exemplificar que vai ficar mais fácil, tá? Por que é um processo? Porque dentro deste processo vai existir o advogado de uma parte, o advogado da outra parte, vão existir os coaches. Entenda que esses coaches não tem nada a ver com coaches de que você ouviu falar por aí, tá? Não é esse coach de executivo, coach de negócios que você escuta. É um termo que se usa para ajudar as partes durante o processo. Vamos entender que esse coach é como se fosse, tá, entre aspas,
é uma pessoa que ajuda a parte a lidar emocionalmente com o conflito durante o processo que ela vai viver. Esse processo, tá? Então, e vai ter também, dependendo da equipe que você contrata, um psicólogo, se você estiver falando de um processo de família, tá? Vamos dizer que nós estamos trabalhando num processo de família. Se você não entender, Tatiana, por favor, escreve aí embaixo para eu ir te explicando, que parece que é meio complicado, mas não é. Os advogados e as partes todos assinam um termo, as partes e os advogados, que nós não vamos entrar na justiça em hipótese alguma. Então, eu e a outra parte, advogados, vamos evitar todos os nossos esforços para compor um acordo sobre a questão envolvida. Então, vamos supor, a minha cliente e o seu cliente vem para fazer um divórcio, e a gente vai entender um divórcio colaborativo, vai fazer um divórcio colaborativo. A gente monta essa equipe e nós vamos trabalhar dentro desse foco. Nós vamos fazer um acordo, trabalhar todos os esforços para fazer um acordo com essa equipe. Então, vai ter assessoria dos coaches, vai ter um psicólogo que vai auxiliar com a criança, por exemplo, os menores. Às vezes tem uma pessoa do financeiro. Tudo vai depender das questões como forem sendo desenvolvidas. Pode ser feito na área civil? Pode. Por exemplo, uma questão societária. Muitas vezes você põe uma pessoa da área de finanças para fazer as contas, exemplo. Mas vocês assinam um termo que não vão, se eles não entrarem no acordo, você não vai para o judiciário. Isso que é a prática colaborativa. Qual que é a diferença da prática cooperativa que eu falei, diferente? Eu não assino termo nenhum, mas eu me comprometo com você a ser cooperativa. Nós vamos cooperar para chegar a um termo. Mas eu não assino compromisso, eu não fiz formação nenhuma, mas eu vou atuar de uma maneira a cooperar para que a gente trabalhe de uma maneira legal. Pode ser assim? Está entendido? É isso, basicamente é isso. Eu fiz essa formação em práticas colaborativas, porque eu acredito nesse processo, e então eu fiz você está perguntando a Tatiana pergunta se o advogado colaborativo utiliza técnicas de mediação, dentre outras cooperativas. Olha, eu entendo que sim, eu entendo que sim, você está sempre no diálogo, na negociação, é diferente, você não é neutro. E aí é muito engraçado, a gente que tem quando eu participei da minha formação, a gente tem muito essa coisa da neutralidade, só que você tem que defender o interesse do seu cliente. Só que você também, ao mesmo tempo, você não tem aquela coisa adversarial, você procura voltar sempre para o problema, sempre trabalhando para procurar soluções, mas também tem que ter em mente que você tem que olhar para os interesses do seu cliente. Isso é muito importante. Olha, isso eu falo. Quem tem a mente muito treinada com a neutralidade, a gente que fica vestindo os dois chapéus, eu falo por mim, eu visto muito chapéu de neutralidade toda hora, sabe? Quando a gente tem que fazer a defesa de uma parte, neutralidade sim, da imparcialidade. Nossa, é complicado, porque às vezes é difícil, mas é você ter sempre uma postura procurando ouvir, aquela postura do ouvir, do construir. Quando você tem as técnicas, tudo fica fácil, tudo fica mais fácil. Acho que esse que é o caminho. Se é que eu pude te responder, espero ter conseguido. Se não, você pode mandar e-mail para mim, conversar em off. Aliás, vocês todos, viu? Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, bate-papo, que eu estou super à disposição, viu, pessoal? Então, assim, deixa eu ver que eu acho que você escreveu mais alguma coisa.
Tá, que bom, você entendeu. Bom, gente, acho que o que eu gostaria de, concluindo, o que eu gostaria de mostrar, que foi mostrar para vocês, dentro do que eu estava prevendo, que usar as técnicas de gestão de conflitos, saber usar e usar de uma maneira correta as técnicas de prevenção e de gestão de conflitos, né, elas acabam de gerar para a empresa, primeiro, elas vão gerar valor para a empresa. Por quê? Porque elas vão baixar custo. Harmonia nas relações societárias, claro, porque sócio sempre tem, né? Isso não tem como. Então, eu gero uma harmonia nas relações societárias. Eu acabo que, trabalhando com essa gestão de conflitos, tanto internos quanto externos, eu também vou comportar maior investimento para a minha empresa. Você imagina que eu, trabalhando com todos aqueles princípios de transparência, de prestação de contas, de responsabilidade corporativa, se eu sou uma empresa que, imagina uma empresa que pratica esses princípios e que tem uma gestão bacana dos seus conflitos, quer dizer, eu olho para isso, eu tomo conta disso, eu não deixo a minha empresa estar lá manchada no judiciário, envolvida em um monte de problema. É claro que eu sou uma empresa que vou agregar valor, que vou comportar mais investimento, que vou reduzir custo, vou ter melhor produtividade, eu vou reter gente, com certeza, eu vou ter melhor performance e claro que eu vou ter uma visão positiva para o mercado. Gente, essa equação é fácil de fazer. Então, acho que quando eu trouxe tudo que eu faço, eu gosto de mostrar os benefícios, né? Pô, estou falando tudo isso, mas e aí, o que eu ganho com isso? Por que é legal eu fazer isso? Eu gosto de mostrar isso para uma empresa quando eu chego lá e falo, mas por que eu vou me preocupar com isso? Não, porque você vai ganhar com isso. Você vai diminuir custo e você vai agregar valor, você vai atrair investimento. Só isso que você vai ganhar para uma empresa de capital fechado. E para as empresas de capital aberto, muito mais do que nunca, você vai comprar a ação da Petrobras, você vai comprar a ação de uma empresa que está em ascensão, né? Que está se mostrando em ascensão. Então é isso, né? E aí eu queria agradecer vocês, se vocês tiverem mais algumas coisas para falar para mim, eu estou à disposição, meu e-mail, meu telefone, enfim, eu estou aberta sempre aí para vocês, meus amigos aí queridas, e estamos aí. Perguntou se pode ter acesso? Pode sim. Eu estou para trocar. Eu pode ter sim, graças a Deus eu sempre tive bons companheiros, bons amigos, boas pessoas que me acompanharam até hoje, que adoro trocar com vocês. Faço sempre meus agradecimentos. Camila, obrigada por ter me prestigiado. Mara, Sibeli, querida, adorei te ver aqui, fiquei tão emocionada, tão bom ver você. E só posso agradecer mesmo a cada um de vocês que participaram hoje aqui comigo. Eu não vi vocês, mas de coração queria dar um beijo em todos vocês, viu? Muito obrigada. Muito obrigada de coração. Um beijo. E Rafa, beijo grande, obrigada.